Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu queria trazer uma palavra abençoada aqui para os irmãos. A palavra do Senhor vai estar em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante das virgens que, tomando sua lamparina, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando sua lamparina, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantavam e preparavam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lamparina se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui está falando da história das 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, elas saem ao encontro do esposo. As virgens, irmãos, se tornam a igreja do Senhor, as pessoas que estão esperando Jesus voltar. E cada uma de nós devemos estar com a nossa lamparina acesa. O que significa a lamparina? Eu creio, irmãos, que a lamparina seja a presença de Deus. Todos precisam estar cheios da presença de Deus. E aqui fala a palavra do Senhor que era 5 loucas e 5 prudentes. Então nós vemos que a palavra do Senhor vai ter dois tipos de pessoas: o ímpio e o justo. Eu creio que a prudente seja o justo e o ímpio seja as loucas. E aqui fala que as loucas, ela pega suas lamparinas e não levam azeite consigo. Eu creio, irmãos, que o azeite é a unção, é a presença de Deus, é o poder de Deus. Mas as prudentes, elas levam azeite em suas vasilhas. Então nós vemos aqui que os justos, eles estão sempre cheios da presença de Deus, sempre está preparado. O azeite, eu creio que seja uma preparação também, porque fala que antigamente, quando Jesus levantava um rei, levantava um profeta, ele sempre era ungido com azeite. Então, eu creio que o azeite seja uma capacitação do Senhor, o poder, a presença, a unção. Então, irmãos, fala aqui que, tardando o noivo, tosquenejaram, todas e adormeceram. Eu creio, irmãos, que aqui está querendo dizer que todos nós pode pensar que o Senhor está demorando, mas aqui fala que todos eles adormeceram. Não fala que só as loucas adormeceram, fala que todos adormeceram. Então eu creio que o que precisa cada um de nós vigiar é para manter o azeite e a lamparina acesa. Por mais que a gente muitas das vezes cochile ou dorme, mas nós precisamos estar com a nossa lamparina e a nossa azeite, porque aqui fala que aquelas virgens, elas estavam preparadas, umas estavam preparadas e umas estavam despreparadas. As loucas, elas pedem aquele azeite para pede o azeite ali para as prudentes, e nós vemos que elas falam que as lâmpadas sempre se apagam, então estava em falta, o azeite delas estava em falta. Então, irmãos, por mais que hoje em dia tem vários cristãos, vários crentes na igreja, a igreja está sempre cheia, todo lado que você vai hoje em dia, até na televisão, as pessoas falam que é cristão, mas o Senhor, ele vai requerer o azeite, a presença,
aquelas pessoas que estão vigilando, estão verdadeiramente servindo ao Senhor, que está preparado. Não adianta ter o nome de cristão, não adianta ter o nome, levar o nome do Evangelho, muitas das vezes até mesmo pregar o Evangelho, mas não viver, não praticar, não estar preparando. Nós temos que estar dia e noite preparando para quando o Senhor voltar. Fala aqui nessa palavra que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, não adianta um dia nós estar cheios de Deus, no outro dia nós estar murmurando, nós estar com incredulidade, nós estamos afastados da presença do Senhor. Não adianta, aqui fala que elas pediram o azeite as que tinham, e elas falaram, não vai, cumpre, porque senão, para que não falte para nós, vai, cumpre. Então aquelas mulheres saíram, aquelas virgens, eu creio que sejam mulheres, nem porque fala. Então aquelas virgens loucas saíram para poder comprar. Enquanto elas saíram para poder comprar, veio o esposo. Eu creio, irmãos, que aquelas pessoas, esse tipo de loucas, são aquelas pessoas que falam, não tem nada a ver, não. Eu vou fazer só mais isso e paro. Por exemplo, vou beber só esse copinho de cerveja, não tem problema. Ah, eu vou eu vou fazer isso, vou em tal festa, vou em tal balada, mas depois eu volto de novo para a igreja, eu volto a me consertar diante do Senhor. Eu estou dando aqui, irmão, somente um exemplo, tá bom? Por exemplo, a pessoa acha que durante esse período, esse percurso, que ela vai estar fazendo algo ali, o Senhor não vai estar vendo, o Senhor não vai, elas acham que o Senhor vai esperar elas voltarem para a presença dele. Eles acham que eles desviando da presença do Senhor, quando o Senhor voltar, vai esperar elas se consertar diante do Senhor. Ou muitos deixam para pedir perdão ao Senhor, para consertar a vida e viver uma vida santa, uma vida digna, quando está à beira da morte. Não espere. Aqui fala que quando elas foram comprar, veio o esposo. E aquelas que estavam preparadas entraram com ele na bodas e ele fecha a porta. Então, irmãos, depois que a porta se fechar, não adianta, não tem volta. Depois que a porta se fechar, cerrar a porta, faz como se fez lá na Arca de Noé, quando Deus cerrou a porta, não teve mais solução, não teve mais salvação. Fala ali que chegando as outras virgens, elas vê que aquela porta está fechada, começa a bater na porta, abre a porta, abre a porta. Então, irmãos, não adianta bater na porta, não adianta querer entrar depois que o Senhor voltar, não adianta mais. Aqui ele responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, o Senhor, ele não vai conhecer essas pessoas que estão com rebeldia, essas pessoas que não têm comprometimento com a palavra, não têm reverência, não têm temor, essas pessoas que não têm a presença de Deus, não têm nada, irmãos, compromisso. Esse tipo de pessoas, elas serão rejeitadas pelo nosso Senhor Jesus. Fala que ele vai falar que não os conheço. Então, irmãos, isso deve ser para nós um despertamento, porque muitas das vezes nós deixamos para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque se nós podemos manter o nosso azeite, manter a nossa lamparina acesa, por que não fazer? Se nós podemos buscar a presença do Senhor hoje, se nós podemos nos encher do Espírito Santo, porque fala que quando nós pecamos, quando nós agimos inconsequentemente, o Senhor, a presença do Senhor vai se esvaindo. Então eu creio que essas loucas, elas foram agindo de forma incoerente, de forma inconsequente, e o azeite foi só se acabando, se acabando. Quando elas perceberam, o azeite já estava totalmente acabado e a lamparina se apagava. Então, irmãos, é isso que acontece. Muitas das vezes a gente não percebe que o azeite está em falta. Muitas das vezes nós estamos buscando a presença do Senhor, indo para a presença do Senhor, mas não nos arrependemos, não nos humilhamos,
nós vamos agindo cada vez mais fora da palavra, agindo fora do que está escrito. Fala, não tem nada a ver. Esse nada a ver, irmãos, pode fazer você perder a tua salvação. Aqui fala no verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então você não sabe qual momento o Senhor há de vir, se é o momento que você vai estar vigilando ou se não é. Então por isso precisa nós vigiar o tempo todo. Aí talvez você perguntar, irmã Josi, o que significa vigiar? Vigiar, irmãos, é ficar atento, é você cuidar, você precisa cuidar ali de obedecer. É a mesma coisa de você estar obedecendo, estar vigiando, cuidando de algo que é precioso, porque a pessoa que só vigia, a pessoa que está vigiando, ela está cuidando de algo que é precioso, que é importante. Então, a pessoa que coloca o reino do Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, ela está cuidando daquilo que é mais precioso. Nós vemos em outras palavras dizer que a pessoa que essa mesma palavra aqui do sermão do Senhor Jesus, que fala do servo vigilante, que quem coloca a sua confiança em tesouros, quem busca tesouros, bens materiais, esse tipo de coisa, elas estão colocando o coração nessas coisas, não está buscando o Senhor em primeiro lugar. Então, quando o Senhor voltar, irmãos, Ele quer aquelas pessoas que estão fazendo a vontade dEle, está fazendo o querer dEle, que está buscando o reino. O reino para nós deve ser o mais importante, deve ser buscado em primeiro lugar. Eu creio que esta é a vigilância, é você estar em obediência, é você estar em oração, estar em jejum, cumprindo os mandamentos do Senhor, porque nós precisamos vigiar, porque quem não ora, irmãos, não está vigiando, porque é a oração que fortalece. Quem não jejuma não está vigiando, porque o jejum faz a nossa carne se enfraquecer, faz nós ficar mais ligados no céu, ficar mais sensível à voz de Deus. Então, essas pessoas que ignoram todo esse tipo de situação que eu estou explicando aqui para os irmãos, ela não está vigiando. Então, o Senhor fala: vigiai e orai. Porque, irmãos, não basta nós fazer um e deixar o outro, precisa vigiar, orar. Nós podemos ver nessa palavra aqui que a religiosidade, ela não salva ninguém. Nós vemos aqui que todas eram virgens, mas era preciso ter o azeite. Todas precisavam do azeite para aquelas lamparinas se manter acesa. Então, se não tiver o azeite, não tem lamparina acesa, porque a lamparina só dura acesa enquanto tem azeite. Pode ser que ali elas até queriam mostrar o esforço, mas elas correram em busca do azeite, mas não puderam participar das bodas aqui. Nós vimos que elas, pelos seus esforços, elas não puderam fazer nada. Então nós precisamos estar prontos. Isso não significa que nós devemos esperar por um pouco de tempo e depois que acabar o azeite, nós correr em busca. É como se elas estivessem ali desesperadas na loucura. Então, nós devemos estar preparados todo o tempo. Não adianta nós desesperar no último momento, no último segundo. Nós devemos estar preparados, porque aqui fala que até elas pareciam que estavam todas preparadas, mas só destacaram ali no momento em que Jesus volta, irmãos. Então, nós vemos aqui que o noivo é Jesus. E quando ele voltar, pode até ser que muitos parecem estar com azeite, estar com a lamparina acesa, mas no momento que Jesus voltar, ninguém salva ninguém, ninguém empresta o azeite para ninguém, ninguém usa a lamparina do outro. Então, para concluir essa palavra aqui,
Nós vimos que Jesus fala: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. No verso 13. Então eu desejo que cada um seja sincero diante do Senhor, porque naquele dia cada um de nós venha desfrutar desse óleo, dessa presença, dessa unção de Deus, porque não adianta, todas elas tinham aparência, mas só demonstraram verdadeiramente quem estava preparado, quem tinha lâmpada acesa e óleo, o azeite. Então, muitos hoje em dia demonstram como essas virgens, mas só o noivo, no momento que vem buscar, pode julgar, pode separar o joio do trigo, as loucas das prudentes. Então, irmãos, o meu desejo sincero aqui para os irmãos, que naquele dia cada um de nós venha desfrutar e venha receber, né? Receber a aprovação do Senhor. Porque aqui nós vemos que essa parábola das 10 virgens é um alerta para cada um de nós, um alerta muito importante. Que nós não venha dar sinal de loucura no último momento, porque no último momento não dá mais tempo. A porta vai estar trancada, não adianta enlouquecer, não adianta coçar a cabeça, não adianta coçar a cabeça, não adianta resmungar, não tem mais volta. Então vamos despertar enquanto é tempo. Lá no Eclesiastes, os irmãos verem, no Eclesiastes capítulo 10, vai falar sobre lançar sementes, lançar o pão. Então eu creio que fala sobre isso também, porque no tempo oportuno, fala no Eclesiastes, aqui, Eclesiastes 11, façamos o que é bom no tempo oportuno. Então nós precisamos lançar o nosso pão sobre as águas e há muitos dias nós vamos encontrar isso, nós irá achar. Então se nós se entregar na presença do Senhor, se nós nos preparar, quando Jesus vier buscar, nós vai encontrar a nossa recompensa. Nós vemos aqui no Eclesiastes 11 que vai falar que nós precisamos pela manhã semear a tua semente, pela tarde não retira a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E fala, verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol, mas o homem viver muitos anos, em todos eles se alegra. Também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Então tem que estar preparado para o dia bom, para o dia ruim, para o dia alegre, para o dia triste. E aqui fala também, irmãos, sobre esse sentido aqui que eu estou dizendo, que nós não podemos esperar para amanhã. Fala, faça o que é bom no tempo oportuno. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove a tua carne do mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Aqui também é um alerta para os jovens. Aqui fala que os jovens, a mocidade, o caminho do coração pela vista dos teus olhos, sabe? Porém que por todas essas coisas te trará o juízo de Deus. Então, irmãos, aqui às vezes a pessoa fala, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu sou jovem, todo mundo está aproveitando, todo mundo está vivendo e eu estou aqui, eu não posso fazer nada, eu não posso nada. E aqui em Eclesiastes, essa palavra, eu quero que os irmãos, Eclesiastes capítulo 11, vai falar sobre a mocidade, sobre a juventude. Tudo, irmãos, aqui é vaidade. Não adianta nós ficar olhando para o mundo, se comparar com o mundo. Fala em Romanos 12, 12, que nós não devemos nós não devemos nos conformar com este mundo. Então não queira viver o que o povo do mundo vive, porque o mundo não vai poder viver e contemplar o que nós iremos contemplar lá no céu. Então, qual que você prefere? Você aproveitar a sua vida aqui na terra sem saber o que pode acontecer com a sua vida e sem saber se você vai poder aproveitar mesmo a sua vida, ou você receber sua coroa, receber a aprovação do Senhor, receber seu galardão lá no céu. Porque aqui fala que aqui o tesouro, tudo que nós ajunta aqui na terra,
a traça e a ferrugem corrói, mas lá no céu não. Lá no céu todo o nosso tesouro ele vai estar guardado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E lá sim nós não vai ter choro, lá nós não vai ter tristeza, nós não vai ter dor. Você sabe que aqui na terra tudo que nós fazemos, nós colhemos. Tudo que nós fazemos tem retorno, tudo que nós fazemos tem volta. Então não pense você que você entrar no pecado, entrar na vaidade, ir pelo caminho tortuosos, ir por direção fora da palavra de Deus, que você não vai ter consequências. Você vai viver consequências sim, a própria palavra nos fala. Então nós precisamos ser sábios, irmãos. Nós não podemos ser tolos, nós não devemos ser ignorantes. Então vamos agir com sabedoria, porque nós pode até ser afligido, ser zombado aqui na terra, mas no último dia todos vão desejar estar em nosso lugar e nós não vai poder fazer nada por eles. O que nós podemos fazer por eles é hoje, é agora. Então vamos fazer o que nós podemos fazer agora. Aqui fala, faça o que é bom no tempo oportuno. Então vamos fazer enquanto nós tem tempo, enquanto há tempo. Aqui fala no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13, de tudo o que tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda teus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então nós sabemos que se nós fazer o bem, nós não vai ter o que temer no último dia. Amém, irmãos? Que os irmãos venham ouvir essa palavra, meditar nessa palavra em nome de Jesus e que ela venha falar com você no dia de hoje, amém?